Bom dia, pessoal. Bom dia, Ivan. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Mário. A gente está começando aos pouquinhos aqui, esperando o pessoal entrando. Vocês podem, inclusive, já, se quiserem se apresentar, comentar no chat. Ai, desculpa, não vontade de espirrar. Comentar no chat, de onde vocês estão falando, qual a organização de vocês, nome e isso. Bom, então, obrigado por estarem aqui. A gente está fazendo esse evento na Paralyzing Change Week 2025, um dos primeiros eventos em português. A gente está muito feliz sobre isso, com nossos grandes parceiros. Acho que a gente trabalha bastante junto com a Citaú e com a Climate Ventures. Léo, nosso co-chair do capítulo CEO da Citaú. É sempre bom fazer coisas juntos. E hoje, então, o tema da sessão é mecanismos financeiros para o impacto socioambiental no Brasil. E a gente vai ser uma conversa com o Bruno Girardi, da Citaui, e com a Sara Siqueira, da Climate Ventures. Acho que pode passar para o próximo, por favor. E, então, só um pouco da etiqueta no online. Se vocês puderem manter a câmera ligada, dependendo se possível. Mostrar o nome e organização no nome. Ativar o microfone quando for falar. E se tiver dúvidas técnicas, pode levantar a mão, mandar uma mensagem para mim ou para Carolina, tá aqui também do Catalyst Now, ou também, né, o suporte do uso. E aproveitar. Eu passo então a palavra para o Bruno e para a Sara, que vão começando aqui a sessão. Obrigado, pessoal, e boa sessão. Qualquer coisa, é só nos avisar. Olá, pessoal, um prazer estar aqui. Eu não sei se, Sara, se você quiser se apresentar antes, eu sei que na nossa ordem de apresentação a Cital está antes, mas só para não ficar tanto tempo sem você falar. Claro, prazer, pessoal. Meu nome é Sara, falo aqui em nome da Climate Ventures. Eu estou gerente, de relacionamento institucional e do Laboratório de Inovação em Justiça Climática. E estou super feliz de estar aqui com vocês hoje para a gente trocar e aprender juntos. Obrigada, Bruno, pelo convite. Pessoal, boa tarde para todo mundo. Estou igualmente feliz. A gente está começando esse processo de apresentar um mecanismo financeiro, um instrumento financeiro que foi desenvolvido nos últimos 12 meses. Essa jornada de forma mais ampla, a Sara vai poder falar, porque a jornada da Citaui é essa, focada no instrumento financeiro, e um instrumento financeiro com bastante foco em justiça climática. Mas antes da gente falar do instrumento financeiro, eu queria falar um pouquinho até da legitimidade que a Citaui tem em pensar em instrumentos financeiros. Então, a Citaui é estruturada como uma ONG, mas é uma mobilizadora de capital e de capacitação, sobretudo para empreendedorismo do que chamam de impact first, impacto em primeiro lugar, né? E para fazer isso, ela oferece infraestrutura, ela oferece soluções financeiras para mobilizar esse capital e essa capacitação, e com um foco muito em capital retornável na área que eu lidero, que é investimento de impacto, e na área de gestão de filantropia para capital filantrópico, naturalmente. Então, assim, o que a Citaui faz? A Citaui é o que eles chamam em inglês de enabler, né, de viabilizadores, são aqueles que conectam ideias e possibilidades com o capital para executar projetos reais, projetos na prática de impacto em primeiro lugar. A ideia é ressignificar capital, quer dizer, é promover a conexão entre o capital e os projetos de impacto na ponta. Então, o que a Citaui faz é um intermediário, na realidade, é viabilizar esses projetos para quem está realmente fazendo. E como que a gente faz isso? A gente faz isso através de rodadas de empréstimo coletivo, através de conectar investidores, através de programas de formação de empreendedores. Então, desde da, da, do início das atividades da Cital em 2008,
Gestalt já fez 76 projetos dentro de investimento de impacto, tá? É uma área que pensa o capital retornável, não o capital de doação. 76 projetos, 37 milhões investidos, com 860 investidores, porque é uma plataforma de empréstimo coletivo. Quando a gente fala que a gente tem esse papel de conexão, a gente conecta os projetos com o capital, mas o capital não é um grande investidor, são vários investidores. Né? Tem gente que investe R$ 10, tem gente que investe R$ 200 mil. E a gente já fez 10 ciclos de aceleração dentro de um programa que a gente chama Farol, que é um recorte de aceleração. A gente não usa a expressão aceleração, mas muitas vezes é mais fácil para quem está ouvindo. É um programa de investment readiness, ou seja, prontidão para investimento. Então, conforme a gente fazia as rodadas de empréstimo coletivo, para cada uma rodada geralmente tem 4 organizações. Para cada 4 organizações que a gente levava para a plataforma, a gente gerava 100 leads. E aí a gente pensava, putz, e esse monte de empresas projetos super interessantes, organizações super interessantes. A gente não conseguia atender todas, mas a gente começou a perceber que aquelas que estavam bem próximas de financiáveis era um projeto que a gente poderia abraçar, né? Nesse programa chamado Farol. Então, justamente para poder fazer o elo, fechar o elo que está faltando para essas organizações serem captáveis. Agora, só para dar um exemplo, só para dar um pouco de dimensão, tá? 37 milhões é capital retornável que a gente atuou, então são tickets de médio porte, um ticket médio de 300 mil mais ou menos, mas a Citaui como um todo já mobilizou 600 milhões quando você soma o investimento de impacto com o capital filantrópico também. E hoje a nossa carteira ativa tem, acho que mais ou menos 40 organizações, né? Então daquelas 76, tem 40, sempre em forma de empréstimo, muitas vezes é empréstimo com blended finance, ou seja, a gente usa recursos de capital subsidiado também. A gente tem uma disposição aqui de ODS ou de natureza de atividade que tem uma concentração grande em sócio-bio, em agricultura familiar, em tecnologias verdes. Então, eu acho que isso dialoga muito com esse projeto de um instrumento, um mecanismo financeiro para a justiça climática, porque dá bastante legitimidade, a gente já tem bastante experiência com essa natureza de atividade. E eu acho que só números que são interessantes de trazer. Quando a gente faz um projeto, ele é instituído por parceiros financeiros que têm, geralmente, uma temática como protagonista. Pode ser Floresta em Pé, ou pode ser Sócio Bio, mas tem todas as outras ODS, todas as outras métricas de impacto que são super positivas também. Então, lideranças femininas ou líderes não brancos são coisas que a gente sempre leva em consideração também. Na verdade, todas as ODSs, quando a gente está aprovando um projeto de impacto em primeiro lugar, ou seja, a gente geralmente vê, né, o impacto ambiental e o social geralmente são muito interligados, não consegue desconectar um do outro, mas a gente gosta de otimizar, ampliar o máximo possível e ter um efeito catalisador através dessas parcerias. E antes de passar para a Sara, que vai apresentar um pouco a Climate, eu queria só dar um exemplo de algumas organizações que a gente investiu. A gente tem 40 organizações na empresa. Hoje, dessas 40, acho que 2/3 mais ou menos são cooperativas. A maioria delas estão na Amazônia, tem cooperativas em outros estados, em outras regiões do país também. Muitos desses investimentos são com foco em safra, então são para evitar a compra de safra por atravessadores, que muitas vezes chegam ofertando 1/3, sem exagero, 1/3 do valor justo de um produto, e muitas vezes, por necessidade de liquidez, o cooperado vende, e quando isso acontece, causa uma série de outros problemas, né? Porque quando chega a hora, em algum momento esse dinheiro acaba antes da hora, a pessoa acaba migrando para a cidade grande, também acaba saindo do território e deixando o território muito mais vulnerável para garimpo ilegal, para madeireiras ilegais, até para tráfico também, né? Então, manter a pessoa no território é algo que é super importante dentro desse capital de giro que a gente geralmente fornece, mas também tem para equipamentos, tá? Então, no caso da FAO, ela é focada em Guaraná e é uma organização de base comunitária também, e também está muito focada em, desculpe, em produção sustentável e orgânica de Guaraná, e usando inclusive técnicas ancestrais de cultivo. Um outro exemplo é a Semente do Marajó, que é uma cooperativa extrativista de açaí, que também impulsiona o desenvolvimento local por meio de capacitação e comércio justo, fortalecendo as economias das florestas e famílias extrativistas. Isso aqui é um outro projeto também.
que o dinheiro investido pela Citaui foi um empréstimo de 600 mil, mais ou menos, que ele permitiu, aqui diz, né, no texto, que eles montaram cantinas, que facilitou a vida das pessoas, tiveram mais acesso a comprar suas necessidades básicas, mas também foi para a compra de safra, o que gerou um aumento na renda de 30% pelos cooperados. Isso aqui eu acho que é só uma fotografia meio que, perdão, uma fotografia do que a gente faz e como que a gente entrou nesse projeto de discutir um instrumento de justiça climática, tá? O que a gente já tinha de histórico. E com isso eu queria passar para a Sara se apresentar também, apresentar a Klein. Obrigada, Bruno. É, a Climate é uma organização é, do terceiro setor que nasce como uma organização preparada para fazer vários laboratórios de inovação social. E no ano passado a gente passa a ter essa postura como um thinking do tank, que o que começou a acontecer foi a produção dos nossos conteúdos começou a ser uma parte muito grande também desse nosso jeito de fazer a inovação climática. Então, para fazer a inovação acontecer, a gente precisa hackear e ir atrás do caminho do dinheiro, entender o que ele está fazendo, né? Aí através do mundo. Então, por isso a Climate foi ganhando esse reconhecimento dentro do ecossistema, em ser uma organização que tem trabalhado muito no com o ecossistema de inovação e de finanças, sempre no âmbito climático, para catalisar aí mudanças sistêmicas para um mundo baixo carbono, quem sabe aí não só carbono zero, mas net positive, né? Capturando mais do que emite. Bruno, pode passar, por favor? E aí a gente tem aqui alguns números, né? A Climate tem uma plataforma que tem sido chamada aí de vitrine do ecossistema climático do Brasil, que é a plataforma Onda Verde. E nela a gente já conseguiu mobilizar mais de 4.500 organizações para dentro da plataforma, sendo que dessas, 1.300 são startups, e 10 publicações, mais de 10 publicações já foram lançadas nos últimos, de 2018 para cá, entre estudos, reports, mapas, às vezes conteúdo mais estratégico, às vezes mais um conteúdo para trazer um panorama de como está algum determinado campo de atuação climática, além de já ter estruturado mais de 10 programas em formatos de laboratório, é, ou esse como a gente está fazendo agora, que tem a ver com um fundo para a justiça climática, mas também programa de capacitação para negócios da sociobioeconomia, com Amazônia em Casa, Floresta em Pé, que é um outro programa nosso de acesso ao mercado por micro e pequenas empresas que estão atuando aí nas cadeias de sociobio. E algumas coisas que para a gente têm sido bastante importantes e estão ajudando a Climate a consolidar no espaço como esse lugar de convergir e coordenar múltiplos atores do ecossistema brasileiro nessa atuação. É, dois deles, eu vou comentar aqui o Nature Investment Lab, que é um tipo de uma coalizão também fundada pelo IX, o BNDES, Itaúsa, Banco do Brasil, GFANZ e a Bloomberg Finance, que tem o objetivo de catalisar e melhorar são três forças-tarefas. Uma delas é melhorar o ambiente legal para soluções baseadas na natureza e negócios correlatos poderem ter um melhor preparo para atuar, investidores, melhores condições para investir, mecanismos financeiros que dão conta do processo de investimento, né, que é diferente para esses tipos de negócio. Tem também um outro de um facility para poder ajudar a preparar esses negócios. Eles estão passando por uma jornada de 6 meses de mentoria, muito próximo com advogados, com gestores financeiros, para ajudá-los a preparar para receber grandes volumes de investimento por parte de investidores.
E um outro exemplo que a gente pode dar aqui é o Fórum Brasileiro de Climatex, que é uma organização que foi, vamos dizer, ela foi incubada, ela nasceu a partir da Climate Ventures, aqui, assim como também esse instrumento financeiro está nascendo a partir de nós. E a Climate tem uma posição, né, aí no estatuto e no conselho dessa organização que tem unido aí startups, empresas que estão criando soluções tecnológicas inovadoras para atuarem dentro do clima, né? Isso, pode passar, Bruno, obrigada. E aí, nisso a gente tem sido, né, reconhecidos nesse ecossistema de inovação climática, não só na mitigação, mas também na adaptação. É, nas duas coisas, e para a gente é muito importante, a gente tem visto muito ser falado sobre mitigação, mas para a gente tem um carinho especial pelo processo de adaptação nesse processo todo, como que as operações que já estão em curso podem se adaptar para esse novo mundo, né? A regeneração de ecossistemas naturais, então a gente tem falado muito sobre uma economia regenerativa aqui dentro, a gente inclusive trouxe um pouco desse princípio para nossa o objetivo que a gente quer alcançar através da nossa tese de investimento. Também temos atuado, né, bastante sobre a redução da pressão, né, desse processo de extração dos recursos naturais e, de maneira transversal, a promoção de justiça climática em tudo que a gente faz, e aqui nesse instrumento que a gente vai mostrar para vocês um pouquinho mais. Então, o que a gente quer fazer, sendo um Thinking do Tank, pode passar, Bruno. A gente quer conectar esse ecossistema que está hoje ainda está um pouco desintegrado, né? Então a gente do lado do Think, a gente tem feito muito dessas pesquisas, análise é um compromisso nosso, todos esses processos, por exemplo, de inovação, de laboratório que a gente faz, a gente tem um compromisso de gerar um documento depois para compartilhar isso com o campo. E isso é uma coisa que vai vir em breve aí com o Bruno, é, e com a gente aqui através desse instrumento a gente vai compartilhar com vocês. Outros mapeamentos que a gente tem feito, a gente lançou um mapeamento agora em fevereiro de justiça climática, por exemplo, temos lançado alguns ao longo do ano. E do lado de Dudu tem muito a ver com nosso processo de mobilização de atores, né, de criação para esses espaços de conexão, de oportunidades serem viabilizados, de coordenar o campo para aquilo que precisa ser vindo, né, vindo à tona como inovação, realizando aí essas diversas iniciativas, tendo um grande PMO aí do que precisa acontecer para esse fluxo de capital para inovação climática. Pode passar. E aí aqui é, tem algumas dessas publicações, desses estudos que nós fizemos, que conta muito sobre como a gente fez, o que a gente tem achado, um pouco do olhar que nós e os especialistas que fizeram todo esse material junto com a gente é, tem, tem entendido a evolução disso desde 2018, quando a gente começou para cá. É isso, esse é um pouquinho da Climate, e aí acho que tem o próximo slide, que daí já conta, né? Um pouquinho do processo do laboratório. Nós somos um espaço colaborativo para lideranças que estão atuando em justiça climática. Ele nasce com um recorte bastante de Américas, tanto do norte, central como sul. Ele foi fundado junto com a Climate, também pela BMW Foundation, e a gente tem aí mobilizado as nossas redes para capital catalítico para transição justa, baseada em princípios de justiça climática. Então, a gente entende a diferença entre as duas coisas aqui, e a gente tem atuado com os princípios da justiça climática para promover, né, também trazer capital, como a gente tem esse olhar das finanças e do ecossistema, então, por isso, a transição justa. Bem, e aí no nosso processo de descoberta, de entendimento, de escuta com as lideranças, a gente entendeu a necessidade de montar aí essa força-tarefa de instrumentos financeiros para apoiar né, desbloquear capital para a justiça climática. E aí a gente convidou, então, a Citaui, pode passar, Bruno, a gente convidou a Citaui para ser o nosso parceiro técnico aí nessa condução para apoiar uma economia, né, mais justa, regenerativa e sustentável a partir
de um processo de inovação aí com um instrumento financeiro focado na promoção de justiça climática. É isso. Obrigada, Bruno. Passo a palavra de volta para você. Ah, tem essa parte, né, do justiça climática, que eu acho que também é comigo. Ela deve estar cansada de ouvir minha voz. Mas vamos lá. O que que então guiou a gente? Esse material aqui, ele foi produzido por nós, junto com a PAP Social, onde a gente fez uma pesquisa, né, bibliográfica aí de como que nasce o conceito de justiça climática e como que ele tem sido utilizado. Então, ele nasce quando os mundos social, ambiental barra climático se juntam. Então, na luta de direitos civis, crimes ambientais, na década de 70, os ativistas nos Estados Unidos começam a utilizar, inclusive, o tema de justiça ambiental também nesse conceito transversal de justiça climática. E de lá para cá, a gente vê a evolução. Então, sempre que a gente está falando de promover direitos humanos, justiça social, num contexto de atravessamento e de impacto pelo clima, a gente está falando de justiça climática. E aí, pode passar, Bruno. E aí a gente tem aqui, inclusive, essa definição, esse comentário que a Andrea faz, da justiça climática como uma extensão da justiça ambiental. E o que a gente sempre prioriza quando a gente está falando de justiça climática é que o impacto, pode passar para o outro, Bruno, que o impacto das populações mais vulnerabilizadas pela estrutura do sistema são as pessoas que mais e primeiramente são afetadas pelas mudanças climáticas. Então a gente entende, a gente reconhece as desigualdades sociais, históricas e sistêmicas sendo mais afetadas esses grupos extremamente vulnerabilizados. Né? Então, essa definição que a gente traz aqui de justiça climática, inclusive, é uma das primeiras definições que foram feitas de justiça climática a partir do Sul Global. A Andrea Coutinho Lobac também foi a pessoa que coordenou esse grupo de trabalho com várias lideranças ao redor da América Latina que chegaram juntas a essa definição aqui. Eu ainda nem trabalhava na Climate, para esse conceito de justiça climática. Então, normalmente a gente vê esse conceito sendo utilizado muito pelo norte global, como um processo de reparação pelas emissões, às vezes é um repagamento, mas é muito mais do que isso. Então, acho que a gente pode trazer aqui esse como exemplo, né, da voz de fato do sul global, trazendo e entendendo o que que nós entendemos como de fato justiça climática. Então, é a partir desse contexto de entender como que isso estava acontecendo que a gente propõe então esse material, nós Climate Ventures, para entender então quais são esses negócios que trazem impacto em justiça climática. E para isso a gente vem do mesmo referencial teórico da bibliografia da própria justiça climática. Então, quando um negócio está atuando no seu core business com pautas de clima, e aqui a gente traz as lentes de clima que a gente utiliza na POV, que foram base, por exemplo, para o governo desenvolver também a taxonomia de finanças sustentáveis, o MD, que também tem trabalhado com uma base muito similar a essa que a gente propôs na parceria que a gente tem com eles, inclusive. Então, aqui de um lado a gente tem clima, do outro a gente tem justiça social, que a gente né, que a gente está cansado de entender sobre direitos humanos, questões de pobreza, trabalho, renda, etnia. Quando esses dois mundos se encontram num modelo de negócio que tem, né, como compromisso aí o impact first, né, o primeiro impacto em justiça climática, ou em questões, né, ou às vezes o negócio nem sabe que está trabalhando com justiça climática, mas que tá aí preocupado em fazer essa junção no core business, provavelmente esse negócio tá atuando na promoção de justiça climática. E foi a partir dessa análise e desse pontapé inicial que a gente começou o processo de investigação e de entender quais seriam os negócios que nos trariam uma foto aí do ecossistema no momento. A gente fez isso em fevereiro, março, que a gente começou a analisar. É isso. Acho que agora é com você mesmo, Bruno.
Obrigado, Sara. Eu acho que deu já um super contexto é, do nosso ponto de partida e da temática e o quanto que o Climate Venture já vem estudando isso. E aqui já pensando no instrumento financeiro, né? O que está motivando esse trabalho? Então, tem um reporte que é da própria Climate Ventures, que é o Onda Verde, que traz um estudo falando que dos instrumentos financeiros focados em clima, e o número acho que era 760 instrumentos financeiros focado em clima, era um número parecido com esse, né? Eu acho que 764. E quando você fazia o recorte de foco em justiça climática, indiretamente ele ia reduzindo, reduzindo, até chegar para, em todas as Américas, um total de 12 que explicitamente endereçam justiça climática. E isso é uma preocupação gigante, que justiça climática esteja sendo tratada como um asterisco dentro da pauta climática. Não que a pauta climática não seja importante, ela é incrivelmente importante, mas que existe uma necessidade de um protagonismo de um instrumento financeiro para a justiça climática. E pensando no nosso papel de viabilizadores, tanto da Climate quanto da Citaui, um desejo nosso que os dinheiros vão na direção de endereçar os desafios de desenvolvimento sustentável do planeta. Como você vê, está super distante, né? Então, o número de 2024 era de 1,5 trilhão, isso em investimento de impacto, e mesmo investimento de impacto, uma definição tão ampla, porque você tem aqueles investimentos que são com impacto em primeiro lugar, existem aqueles que são impacto talvez muito mais próximo de um impacto tradicional, e você pode pensar, nossa, como é que a gente vai chegar de 1,5 trilhão a 4,2 trilhões? Existem estatísticas muito superiores a essa. Mas quando a gente vê a distribuição dos dinheiros, né, flutuando, circulando pelo mundo, sendo a estatística do GIN, você vê que tem quase 50 trilhões em investimento tradicional, em um único ano. Isso é o ano de 2020. Investimento responsável são aqueles que levam em consideração, de alguma forma, o impacto, na realidade, talvez muito mais como um mitigador de risco corporativo, do ponto de vista ambiental ou de governança, do que para gerar impacto no final das contas, mais 40 trilhões. Investimento de impacto, quando você pensa essa lógica do para-impacto e de impacto em primeiro lugar ou de retorno em primeiro lugar, junto com a filantropia, ele dá um pouco acima de 2 trilhões, né? O somatório de filantropia com o capital retornável de impacto, seja ele de impacto em primeiro lugar ou retorno em primeiro lugar. Então, com certeza, existe essa necessidade de endereçar um gap muito grande, e por isso que a gente está estudando um instrumento financeiro e qual seria o melhor instrumento financeiro para endereçar esse problema. Então, a gente vai ver um pouco os eixos que a gente trabalhou dentro do instrumento financeiro, mas aqui eu acho que vale a pena só fazer aquele refresh básico dos tipos de dinheiro e que motiva os tipos de dinheiro a investir em um projeto ou em outro. Então, a lógica do dinheiro, tanto para impacto quanto para qualquer outro setor, é que o retorno seja compatível com o risco incorrido pelo investidor, né? Então, o investidor espera ser premiado por ter corrido um risco maior. Então, vamos pensar o que é um risco baixíssimo. Seria investir num tesouro direto. Tesouro direto vai dar Selic mais um pouquinho de nada, então você vai ter um risco baixíssimo, porque você não receberia o seu dinheiro do tesouro direto somente se o Brasil, né, fosse a falência, por exemplo, ou decretasse moratório, não vai pagar os seus próprios credores, é uma situação muito difícil de vislumbrar. Então é baixo risco, mas ele também é baixo retorno. E na outra ponta você vai ter tipo capital de risco, como um venture capital, por exemplo, né? Então o venture capital, pensando um pouquinho na origem do venture capital, né, de financiar a indústria baleeira numa época que a iluminação pública era feita com óleo de baleia, era uma coisa super valiosa, e muitos navios não voltavam. Quem investia queria que desse, tipo assim, eu estou investindo com risco que o navio não vai voltar, porque é uma atividade arriscada, mas quando voltar vai me dar um baita de um lucro. O venture capital funciona com essa lógica. Então, o que é o risco dentro de um fundo de venture capital? Eles diluem investindo em várias organizações, várias empresas. Então, num portfólio de um único fundo de 8 organizações, uma vai arrebentar a boca do balão e vai dar um retorno maneiro, duas vão bem e 5 talvez deem retorno negativo, ou vão até a falência. E não existe uma preocupação tão grande, até mesmo com o impacto tipo dessas que deixaram de existir, né? Então é só para entender isso. Baixo risco, baixo retorno, alto risco, alto retorno, a menos que tenha algum instrumento que mitigue isso. E aí, já entrando nos principais eixos, eu posso seguir, Sara? Fica à vontade de entrar a hora que você sentir necessidade.
Assim, quando a gente pensa, Claro, vai é seguindo. lógico, quando a gente está pensando no instrumento financeiro, a gente pensa em como vai ser a governança, quem vão ser os beneficiários, etc. Mas tem dois eixos para poder desenhar e pensar qual é o melhor instrumento financeiro. Um deles é o tipo de capital e o outro é a adicionalidade. Para o nosso mapeamento de tipos de capital, eu acho que é o próximo slide, a gente considerou, dentro dessa lógica do risco e do retorno, o capital não reembolsável, ou seja, um capital que é totalmente filantrópico, um capital concessional, ou seja, aquele que é para um empréstimo, mas é para um empréstimo, tipo assim, com taxa zero de juros, entre zero e inflação, por exemplo. Então, seriam projetos que conseguem eventualmente pagar um pouco de volta para o investidor, mas com um retorno muito baixo e não associado ao mercado. E o capital reembolsável pleno, que é aquele que é nas mesmas condições que o mercado pratica, né? Então, essa é a esfera dos projetos que foram analisados e dos fundos que foram existentes, que foram considerados. Lógica dos tipos de capital. E na lógica de adicionalidade, o conceito de adicionalidade é outro, assim, o qual é o ganho marginal. Então, do ponto de vista da Citaui, por exemplo, eu posso falar, cara, para mim, a adicionalidade dentro da nossa atividade da Citaui regular seria, eu quero investir em organizações que nenhum outro investiria. Isso seria auto-adicionalidade para Citaui, né? Ou seja, eu faço uma diferença muito grande. Aqui, a gente pensou em considerar os projetos e a adicionalidade dos projetos como o capital sendo procurado é aquele que é para fazer o business as usual, fazer o normal da empresa. Isso seria uma baixa adicionalidade. Não quer dizer que a adicionalidade de justiça climática daquele projeto seja baixo, mas como investimento é pensar tipo, o quanto que está destravando novas iniciativas de justiça climática. Então, o baixo seria para financiar a atividade regular de uma organização, o médio seria para melhorar a sua atividade, ou seja, fazer algum incremento em relação à sua atividade existente, e o alto, pensar no desenvolvimento de novos produtos, serviços, iniciativas e tecnologias dentro de um projeto ou de uma organização. E aí, com base nisso, a gente fez dois exercícios. Um exercício é, dentro de um grupo amplo de parceiros da Climate Ventures e da Citaui, entender aonde existia apetite para desembolso. Ou seja, com um universo amplo de organizações que a gente mapeou, foi um universo de mais ou menos 700 organizações, a gente selecionou algumas que eram um proxy de distribuição dentro dessa matriz e perguntou o tamanho das bolinhas é basicamente quanto no gráfico da esquerda, é o quanto de desembolso que as organizações necessitam, e posicionamento é qual tipo de capital e qual o nível de adicionalidade. Tá? Então, só para reparar em relação aos eixos que eu trouxe, o capital filantrópico é a coluna da esquerda, o capital concessional, ou seja, aquele capital de empréstimo baratinho, coluna do meio, e o capital em condições de mercado, capital retornável, reembolsável, é a coluna da direita. E a adicionalidade da mesma forma no eixo horizontal, baixa adicionalidade é a linha de baixo e alta adicionalidade é a linha de cima. E a gente viu que dos projetos apresentados, teve um interesse maior por, pelos projetos que necessitavam de capital concessional. A partir disso, a gente fez um levantamento com 49 fundos existentes que são focados em clima, que direto ou indiretamente endereçavam justiça climática, indiretamente, na grande maioria, na realidade, né? E a gente viu uma concentração muito grande de fundos existentes para capital retornável, ou seja, a gente viu uma proliferação de fundos, de FDICs, etc., de capital retornável, que endereçavam clima, né, mas muito pouco em capital concessional. E alguma concentração também em doações, né, em capital filantrópico. A coluna do meio, que é a de capital concessional, curiosamente, né, porque a demanda de projetos e dos potenciais financiadores estava posicionada no capital concessional, na oferta ela tinha justamente uma lacuna em termos de demanda, né? Tem aqui duas coisas meio fora da curva. Essa bola maior aqui é eu acho que na realidade ele é o MST que o Gaia
que a Gaia lançou. Acho que o nomezinho aqui está incorreto. E esses que estão na coluna, nessa linhazinha, são aqueles que usam blended finance. Tá? Então, ele está entre o capital reembolsável e o capital concessional, porque ele usa, na verdade, uma combinação dos dois. Né? A própria plataforma de empréstimo coletivo da Citaui está posicionado aqui no meio. Tá? E aí, com base nisso, a gente já conseguiu ter uma primeira visibilidade de aonde existia um gap e existia uma necessidade de um novo capital, de um novo instrumento financeiro. Bruno, Isso, eu ia pedir para você pensando, complementar. boa. Acho que a gente sempre se complementa, né, nesse slide, porque uma coisa que pra gente foi muito interessante foi perceber que a proporção do tamanho das bolinhas, do que tá aqui de roxinho, da oferta e da procura, são proporções diferentes, tá? Então, assim, não é que esses negócios da foto que a gente encontrou do ecossistema eles estão pedindo o mesmo tanto de capital que, sei lá, um fundo de reembolsável aqui tem. Mas então, dadas as diferentes proporções, que a gente está chamando aqui de uma bolinha muito alta, sei lá, uns R$ 200.000, tá? Que aqui no alaranjado é um fundo bolinha bem pequenininha desses de filantropia. Então, tem isso. E uma outra coisa os investidores, quando eles votaram por essa preferência das empresas que demandam um tipo de capital, os investidores não sabiam onde essas empresas estavam plotadas, né? A gente traz aqui também nessa foto, tem organizações que têm modelos sem fins lucrativos. A gente trouxe diferentes modelos. Tem, por exemplo, cooperativas, associações, que o lucro né, reinvestido e tudo mais. Então, é, foi interessante ver que, com a apresentação de pitch que a gente fez, eles falaram: não, mas essas organizações aqui também interessam, também a minha tese de investimento estaria o suficiente para poder colocar dinheiro no modelo de negócio como esse. Mas não o ticket, né? O que ele tem lá, o mecanismo, o instrumento, e depois uma conversa até com outro investidor, ele falou: gente, eu preciso que vocês me ajudem, porque o fundo já vem com um mandato para mim operar. Então, eu não consigo fazer investimento, mesmo que eu veja que tem um trabalho muito legal sendo feito por uma organização dessa que está, por exemplo, aqui no Roxinho. Mas o dinheiro que ele tem só consegue fazer desembolso no reembolsável. Então a gente viu que, poxa, essas empresas estão num estado de maturidade aqui, que com um pouco mais de tração, um pouco mais de experiência na gestão, ela poderia migrar para um tipo de capital mais à direita, a gente ganhar um pouco mais de expertise, ela conseguir acessar outros tipos de capital. Enquanto o capital reembolsável de mercado aqui, a gente percebeu, putz, eles também precisam entender a realidade de quem está mais à esquerda. E que tá tudo bem, e que não é porque tá mais à esquerda que não vai ter capacidade de pagamento. A gente também tinha que trabalhar com um pouco desse mito. Então, acho que só os comentários aqui do que chegou, do que nós aqui achamos bastante interessante dessa reflexão. Obrigado, Sara, por complementar. E eu acho assim, tem alguns outros pontos interessantes para trazer aqui, porque aqui a gente não vai trazer todas as informações, na realidade vai ter um estudo, a gente tem um call to action no final, que a gente vai lançar um estudo no começo do ano, detalhando como é que foi esse processo e detalhando outros aspectos do instrumento financeiro, como governança, por exemplo. Mas o que fica claro por esse tipo de capital é que ele é um capital que, para conseguir repagar o empréstimo, seja ele com taxa zero ou inflação, porque é um capital concessional, ele tem que gerar algum tipo de receita, tá? Então, pensando em que muitos projetos de justiça climática, e até por isso que existe essa concentração de fundos, que endereçam de uma maneira bastante contundente justiça climática, com doações, é porque muitas são ações emergenciais, e é razoável que aconteça isso quando você tem inundações ou quando você tem seca, né? Quando a gente está falando de capital concessional, quem que consegue ter uma fonte de receita recorrente? Muitas vezes são os negócios de base comunitária. Então, até por isso que no começo a gente apresentou aqui os projetos que a Cital e vem investindo, né, que hoje são, sei lá, 30, que são organizações de negócios de base comunitária, porque hoje eles endereçam questões de justiça climática de várias formas. Uma delas eles incluem a comunidade na tomada de decisão e nos dividendos econômicos dos projetos. Então, é impressionante quando a gente faz um investimento no ano 1,
No ano 2 a gente volta e visita a comunidade e a gente vê que as casas estão com geladeira, existe uma motinha, existe um barco que faz a entrega novo. É, é muito visível a olho nu a diferença de um ano para o outro, a parte de geração de renda e como as comunidades são inseridas no processo decisório. E aqui eu acho que são dois pilares muito interessantes pensando em justiça climática: o dinheiro no bolso e um assento na mesa de negociação. Então, bom, isso por um lado. Por outro lado, não são projetos que conseguem gerar retorno compatível com os instrumentos existentes. Então, por um lado, quem está no universo produtivo não tem recurso suficiente para acessar o capital filantrópico. Não existe recurso suficiente na coluna da esquerda do capital filantrópico para financiar esses projetos. E, ao mesmo tempo, esses projetos não conseguem fazer frente ao tipo de retorno esperado pelos instrumentos da coluna da direita, né? Então, aqui existe um match muito interessante da natureza das organizações que foram vistas aqui nessa coluna do centro. Eu acho que, do ponto de vista de governança, é uma coisa que a gente está desenhando ainda. Eu acho que não vale a pena trazer tantas informações a respeito, mas acho que uma coisa que vale a pena falar é que a gente quer que seja uma governança que considere os beneficiados dentro do processo decisório. Eu acho que isso já é informação bastante interessante. E o estudo, que é o que a gente deve distribuir na virada do ano, eu acho que é isso a data prevista, não é isso, Sara? É onde vai ter tipo, todo esse processo detalhado para todo mundo. A gente vai lançar um instrumento mesmo financeiro, os outros, a outra parte, né, de a tese de investimentos, nossos objetivos, o, a própria estrutura de governança do que a gente tem até agora, a maneira como a gente vai fazer os desembolsos, né, a ideia de como que a gente pensou aqui ser um capital concessional, então acho que isso a gente pode comentar, mas o que a gente está entendendo nesse fluxo é que o dinheiro vai ser emprestado a taxa zero, a IPCA, a depender do prazo aí, para garantir a perpetuidade do fundo. Mas a dinâmica que a gente tem é uma dinâmica de trazer a colaboração, trazer todo mundo junto, ao mesmo tempo que dando autonomia, uma vez que esse dinheiro chega no fundo, no território que ele vai ser, né, utilizado, que ele vai girar ali, servindo ao público, as pessoas do território, a gente a autonomia de como que esse dinheiro vai circular depende muito, e vai depender muito das lideranças, de como que essas vozes no território vão ser, né, vão ser ouvidas. E a gente quer dar essa autonomia para o território. Ninguém melhor para saber se gasta dinheiro com mais arroz ou com mais carne do que ali quem está cuidando de todo mundo, né? Tem um exemplo que o Bruno sempre toca, que eu acho que é super legal, Bruno, aquele do território médio de Juruá, de como que é o processo que eles tomam decisão. Eu acho que é bem interessante para a gente é, mostrar para o pessoal, né, que foi inspirado nesse processo de autonomia de território que a gente pensou também na nossa tese de governança. E quem estiver em Belém, fica à vontade para poder me mandar uma mensagem, para poder ir lá conferir o lançamento oficial. Eu acho assim, tem algumas. A gente tá. Isso aqui é o trailer, né? A gente vai fazer o lançamento e a publicação do, do estudo muitíssimo em breve. Mas esse aspecto da governança que a Sara trouxe aqui, a Citaui já montou um fundo rotativo comunitário, tá? E esse fundo, ele visa colocar a comunidade na mesa decisória de como vai ser alocado o recurso, tá? Isso significa que é um fundo é um fundo pequeno, tá? Ele não é focado em justiça climática, ele é um fundo focado em safra, no Médio Juruá, e as lideranças tomam a decisão de como alocar o dinheiro. E aí é muito interessante como, na mesa de discussão, foi trazido tipo, o quanto de consciência as lideranças tinham de quais eram os ciclos e safras de cada uma das cadeias. Então, numa única mesa de negociação, tinha o pessoal dos seringueiros, o pessoal das PROC, né, que é o pirarucu, o pessoal dos oleaginosos, do açaí, e aí todo mundo discutindo ali para como que deveria, e
foi uma coisa muito simultânea, como todos eles pensando, não, primeiro vamos emprestar para o pessoal dos oleaginosos, porque eles pegam, em 4 meses já devolvem o dinheiro, a gente já consegue emprestar para o próximo. Então, ninguém ficou puxando para si o benefício desse capital subsidiado com taxa zero, né? É, eles conseguiam ter essa visão do quão, de quão de um ganho sistêmico realmente para o território como um todo. Então, isso é o que a gente está tentando, que a gente está perseguindo, esse é o objetivo. Não é uma coisa super simples, porque o território que eu acabei de citar aqui é um que já vem há anos e anos sendo desenvolvido e amadurecido. A própria Cital já está há muitos anos lá, e na realidade esse trabalho é feito antes, muito antes da Cital entrar. É um pedaço bem preservado, né? Não que seja sem desafios, na realidade tem muitos e muitos desafios, mas até a escolha de territórios que podemos se beneficiar vai passar por esse entendimento de maturidade para a tomada de decisão também. Eu vi que a Amanda colocou aqui o link para poder receber um material quando ele for lançado, vai ser na virada do ano, mas eu acho que a partir de agora eu queria abrir para perguntas, saber se alguém tem alguma pergunta, algum comentário. A gente vem conversando com alguns grupos, inclusive, para coletar informação e aprimorar o desenho, tá? Então, a gente adoraria ouvir de vocês como isso ressoa, ou se vocês ficaram com dúvida. Eu estava monologando aqui no escuro, mas a Fernanda falou obrigado e saiu, se cadastrou lá para receber o estudo. Se alguém quiser falar, pode levantar a mãozinha, mas pode escrever também aqui no chat, se preferir. Bom, se ninguém tem nenhuma pergunta por enquanto, eu tenho uma, na verdade. Em que momento vocês vão fazer na COP o lançamento? Boa, vai ser no dia 12, Uhum. é, às 18 horas, no Parque da Bioeconomia, ali na Zona Verde, no dia do Fundo Vale, que gentilmente nos ofereceu o espaço. Maravilha, obrigado. Legal, eu deixei também meu contato aqui no chat. Se alguém tiver por lá, é, quiser conhecer, eu vi que tem a Tamara aqui do Ix. A gente convidou o pessoal do Ix para estar lá junto. Tamara, se você quiser, puder ir, eu posso também te enviar o convite. Mas quem tiver interesse, pode me mandar uma mensagem no LinkedIn que eu envio o material de convite para vocês. A gente tem uma questão de restrição de espaço lá, mas quem puder, quem quiser chegar junto, a gente vai amar ver vocês. Bom, eu vou Legal, aqui. Milani. Desculpa. Eu vou rapidinho aqui só compartilhar de novo a tela, fazer também um outro chamado ao pessoal. Sei que tem vários membros aqui que, bom, a gente já conhece, se fala, mas para o pessoal que foi provavelmente convidado pela Sara, pelo Bruno, pela Mari, acho que não dá para ver minha tela, na verdade, né? Foi, agora sim. Fazer um convite para participar do Catalyst Now, entrar. É um movimento de inovadores sociais, de governos, iniciativa privada, e que a gente trabalha principalmente com inovação social inclusiva. É um espaço de troca muito bacana, muito bonito. A gente vai, inclusive, estar presente na COP e já deixo o convite para que eles estiverem participarem. Eu vou mandar o link. A gente vai ter a Social Innovation House do Catalyst nos dias. Tá em inglês o convite que me mandaram aqui agora, mas
Se alguém quiser traduzir depois, vai ser nos dias 12 e 13 na Cesupa, na Alcindo Cacela 980. Inclusive, o Bruno vai estar lá falando, já confirmado. Está tentando confirmar mais um evento com a Citaui. E vai ser um espaço muito bonito de troca, muito bacana. As inscrições estão abertas já. E a gente espera por vocês lá. E aqueles que quiserem participar também do Carta Sinal como membros, a gente tem o link que a Carolina mandou no chat de participação. A gente trabalha com capítulos, então o capítulo do Brasil hoje a gente conta com mais de 260 pessoas, várias organizações, mas ao todo o Catalyst tem mais de 6 mil membros, 4 mil organizações, e é um espaço de troca ao redor do mundo. A gente está tentando fortalecer a nossa presença tanto na Amazônia, mas também no mundo lusófono como um todo. Então a gente tem membros de Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, todos trabalhando juntos, e é um espaço muito bonito de conexão. Então fica o convite também para aqueles que quiserem conhecer mais sobre o Catalyst, podem entrar em contato com a gente. Eu vou botar meu e-mail também aqui no chat e espero que vocês gostem e passo de novo a palavra para o Bruno e para a Sara. Gente, eu acho que é só agradecer da nossa parte, ou da minha parte, a Sara pode falar também. Esse é um instrumento que ele está em desenho, ele está numa fase avançada do desenho, mas não cabe ajustes. Então, qualquer eventual comentário que vocês lembrem hoje, mais tarde, em algum momento, que queira escrever para mim, para a Sara, vai ser um prazer. A gente vai incorporando comentários e às vezes eles aparecem de onde a gente menos espera, né, e a gente está levando tudo em consideração. Então, eu agradeço vocês ouvirem a gente. Eu espero que vocês tenham pelo menos se sensibilizado pela importância e pelo vácuo que existe nessa temática, tá? E a gente está fazendo um esforço muito grande. É um desenho que vem acontecendo ao longo de todo o ano, com bastante pesquisa e muita gente envolvida para desenvolver um instrumento que seja de fato relevante, né? A gente está vendo muitos instrumentos sendo criados para clima, muitos deles visando retorno. Eu acho que tem espaço para todo mundo e a gente quer que todos eles tenham muito sucesso, mas muitas vezes para você destravar o impacto você precisa antes de uma faísca, e a faísca a gente acha que esse instrumento pode ser a faísca necessária para levar algumas organizações para a próxima etapa de desenvolvimento. Tá? Obrigado, pessoal. Obrigada, Obrigada. Bruno. E tem uma pergunta aqui no chat, antes da gente fechar, acho que a gente tem tempo para poder responder. O Gabriel fala: gostaria de perguntar se há espaço para pequenos investimentos em projetos de impacto socioambiental ou o foco seria grandes instituições financiadoras por conta do risco. Gabriel, pelo contrário, quem tem apetite para o risco, que eu acho que é uma questão que envolve muito mito, e é aquilo, né? Onde a ideia vai, a gente coloca energia e cria espaço legal, as coisas acontecem também. E não é diferente, né? Tô vendo que você está fazendo mestrado em economia, eu também, como economista, vejo, né, que os movimentos de manada, eles realmente acontecem. Então, se a gente consegue transformar isso também nesse ambiente que a gente está aqui, é legal. Mas aí, respondendo de fato a sua pergunta, a gente tem, por exemplo, tive uma conversa umas semanas atrás com o pessoal do IDB, do Banco de Desenvolvimento Interamericano, em que eles falaram: olha, a gente não quer ser reconhecido só pelas grandes operações, pelo contrário, a gente quer ser reconhecido por ser um banco de pequenas operações. Então, ele falou: eu ganho mais elogios, mais tapinhas nas costas, fico melhor na fita com o meu chefe quando eu faço operações pequenas. Então, assim, acho que para dar um exemplo de como isso precisa também, né, ir sendo desmistificado. Claro, demorou um tempo, eles estão, o IDB está agora mudando, inclusive, também a sua estratégia de atuação para comportar melhor esses outros tipos de operação, então operações em volumes bem menores, ainda que saindo da casa de 250 milhões, indo para a casa de talvez uma dezena de milhão, alguma coisa assim,
ainda é muito recurso. É menos recurso para eles, o que eles estão acostumados, mas isso é muito recurso, por exemplo, para essas pequenas organizações. E se a gente quer ver, por exemplo, a sociobioeconomia como uma cadeia, um setor importante de atividade de PIB que a gente tem no país, por mais que eu seja uma primeira crítica à pessoa que você vai ver, a gente utilizar o PIB, eu vou levantar minha mão. Não acho que é a melhor metodologia, mas é o que a gente tem, é o que funciona para hoje. Então, se a gente quer ver, por exemplo, o PIB crescer, a expressão do setor de sociobioeconomia crescer, a gente precisa de preparar essas pequenas empresas, esses negócios que são liderados por comunidades, é, por pessoas ali do território que estão fazendo acontecer. Então, assim, existe, mas aí acho que é hoje o papel e o dinheiro que está mais flexível, que está mais preparado, inclusive, que a galera do Venture Capital não tem a coragem que precisa ter para poder fazer Venture Capital. Eu tenho falado isso, sei lá, há alguns anos já. É, a filantropia, então, deveria estar assumindo esse risco. E aí, esse fundo que a gente também está fazendo, inclusive, é uma provocação para a própria filantropia assumir o seu papel de fato de ser uma catalisadora de mudança sistêmica. Então, o dinheiro que tem um apetite hoje, já que a galera de venture capital não está conseguindo exercer a coragem que investir em venture capital precisa para investir nessas teses que são disruptivas e inovadoras, que na verdade o futuro é ancestral, a filantropia então deveria o estar fazendo, né? E colocar dinheiro para a gente conseguir mudar de fato a balança de poder, para que esses territórios possam ter autonomia de gestão sobre a sua própria terra. E é um jeito que a gente encontrou aqui de hackear, né, de hackear esse sistema. Então, assim, tem direito, tem dinheiro até para pequenos negócios, sei lá, 10, 20 mil reais que vão fazer a diferença. Tem negócio que falou, nossa, se eu recebesse uma doação de 20, 50 mil reais para poder desenvolver o meu projeto de justiça climática dentro aqui do meu negócio, isso faria uma total diferença, porque eu tenho sido muito impactado nos últimos anos com pela escassez de água na Amazônia, ela sendo um negócio ali atuante. Então, assim, ela falou, cara, a empreendedora, faria uma total diferença para mim. Mas aí, se a gente pega, por exemplo, um negócio maior, que vai precisar de um outro tipo de recurso, aí o recurso é de fato maior, o investidor, às vezes, entende o que que é risco e o que que não é de uma maneira diferente. E aí, nesse processo, a gente vai é, navegando. Bem, espero ter respondido sua pergunta. E quero também agradecer, Bruno, pelo convite e também Hugo por compartilhar esse painel aqui. Foi super legal conversar e conhecer vocês. E estou muito feliz com, né, faço das palavras do Bruno, é, as minhas, nesse sentido de da gente querer fazer alguma coisa que de fato possa hackear o sistema, de fato possa levar o dinheiro para a ponta, entregar autonomia, sem muitos intermediários ou com um intermediário que for com uma razão extremamente plausível para aquele intermediário estar ali, inclusive com baixo custo, enfim. Cenas dos próximos capítulos que a gente quer compartilhar com vocês a partir do lançamento, mas é, obrigada mesmo, pessoal, por esse espaço de compartilhamento e de escuta. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Obrigado, Sara. Obrigado, Mari, pela ajuda. Bom dia, boa tarde. Obrigada, pessoal. Sucesso aí no material todo. Tchau, tchau. Obrigada, Elaine.